Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta sexta-feira 13. Hoje, compartilhando com vocês um espaço muito bacana, porque todas as vezes que possível eu gosto de fazer isso, né? Hoje eu estou aqui na Galeria Cenário, que faz parte do complexo de casas do Rio Cenário, um dos lugares mais bacanas do mundo, que é comandado aqui pelo meu amigo Plínio. É o maior empreendedor em artes que eu conheço, que se tem notícia nesses tempos aqui no nosso país. A pessoa, esse sim, esse nunca desistiu. Conheci o Plínio ao tempo que eu tinha minha casa aqui. Teoricamente éramos concorrentes, mas nunca fomos. Sempre fomos amigos, sempre fizemos parte aqui da Associação do Polo aqui do centro da Lapa, né? E, enfim, fechei minha casa, mas a amizade continua e ele me cedeu espaço aqui hoje para compartilhar com vocês. Todos os sábados tem uma feijoada aqui em frente, na casa dele também, e tem a feira da Rua do Lavradio, feira de antiguidades, enfim. Então, gente, eu estou aqui no primeiro andar aqui da galeria, tá? Que é muito legal, que hoje está tendo uma exposição aqui, muito bacana. Normalmente tem exposições lá em cima, na parte de cima, de azulejos antigos, enfim, aqui foi uma residência, na época da monarquia, na época do Império, né? Bom, mas eu não vim falar aqui com vocês sobre essas coisas muito bacanas também, não. Hoje, eu vindo para cá, para bater esse papo com vocês, eu fui surpreendido com mais uma situação do mundo cão, que nos ilustra bem do que foi que nós conseguimos livrar o nosso país. Gente, nós tivemos esse psicopata criminoso, genocida, que comandou o nosso país, e como eu disse para vocês no nosso encontro de ontem, ele conseguiu a proeza de reunir com ele o que de pior existia na sociedade brasileira. E ele colocou como ministro do Turismo aquela figura que eu apelidei de o sanfoneiro macabro. E o sanfoneiro macabro, agora ele está nessa situação aqui. Vamos ver. Gilson Machado acaba de ser preso pela Polícia Federal em Recife. Gilson Machado, ele se notabilizou por participar das lives de Bolsonaro, era quase anedotário ali, ficava tocando sanfona, fazia cânticos, fez campanha, virou um nome ali do bolsonarismo. A PF, gente, apurou que ele, Gilson Machado, este personagem, de novo, informação da Andréa Sadi, QR Code para o blog dela, ela subiu ali um texto ainda curto, mas já está entrando com todos os bastidores que, claro, ela sempre tem. Gilson Machado é suspeito de ter tentado, gente, obter um passaporte internacional, um passaporte português, para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou se tornando delator na trama golpista. Para que esse passaporte? Para que Cid pudesse sair do país diante do avanço das investigações sobre ele. De novo, é um passo da Polícia Federal no meio do julgamento da trama golpista, que agrava, gente, claro, o caso diante de todos aqueles que já são réus na ação penal que o Supremo Tribunal Federal está analisando. Essa semana, na quarta-feira, terminaram os depoimentos do núcleo, digamos, crucial da trama golpista, o núcleo político, do qual Jair Bolsonaro faz parte. O ex-presidente surpreendeu, porque lá, diante de Alexandre de Moraes, adotou um tom ameno, tentou fazer piada, convidou o ministro para ser vice, claro, em tom de brincadeira, e o ministro só respondeu: declino novamente, porque antes disso Bolsonaro havia pedido para exibir ali algumas imagens sobre como ele é recebido no país. Bom, o fato de Gilson Machado ter sido preso e de ter sido preso sob a alegação de ter tentado obter um passaporte para Mauro Cid sair do país quando a trama golpista já estava se desenrolando, de novo eu digo, agrava a situação. Por quê? Tem um personagem desse núcleo crucial que está preso, sem prazo para sair da cadeia. Walter Souza Braga Neto, general do Exército, comandante de operações importantes. É o seguinte, a Daniela está emitindo aqui algumas opiniões, mas o fundamental acabou não sendo dito, né? Que o fato do sanfoneiro macabro ter tentado um passaporte, gente, é inacreditável. Tentar comprar um passaporte, falsificar passaporte, enfim, é saber se o Cid estava sabendo disso também, né? Porque isso complica a vida do Cid e, reflexamente, da Orcrim toda. Agora, essa figura não estava na fila, né? Pegou uma senha preferencial, furou a fila e agora está encalacrado. Mas o crime fundamental que ele está sendo acusado
é de obstrução de justiça, que a pena vai de 3 a 8 anos. Se ele for acusado também, se isso for conscientemente, né, foi conscientemente conversado com alguém, se houver provas disso, ele também entra na formação de quadrilha, na Orcrim. E se complica de uma forma radical. Provavelmente vai ser aberta uma situação especial em relação a ele. Até o momento que eu estou conversando com vocês, a matéria não nos deu conta, eu não sei a natureza da prisão dele, se foi uma hipótese de prisão em flagrante, porque existe no Código Penal algumas alternativas que a gente chama de crime permanente, ou seja, só para dar um exemplo, se tiver acontecendo um crime de extorsão mediante sequestro, em qualquer momento que o criminoso for preso, o crime é de flagrante. Então, se houver ali se ele foi apanhado num crime continuado ou na estratégia, numa estrutura de um crime, a prisão pode ter sido considerada em flagrante. Ou, se não, uma prisão preventiva. De todo modo, ele está muito encalacrado. Se fosse prisão em flagrante, provavelmente ele teria tido ali uma audiência de custódia, a gente saberia. Mas não foi o caso, né? Então, isso nos dá conta do que foi que nós nos livramos aqui no Brasil. E, enquanto isso, a gente está vendo, e muitas pessoas escreveram aqui para o nosso portal. Aliás, você que está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreve aqui conosco, venha participar aqui das nossas atividades. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. E, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, feita aqui a lembrança, que eu já estava quase me esquecendo, né? Ontem, gente, repercutiu nas redes sociais todas uma fala quase que profética de um desses golpistas covardes, porque ele disse outro dia que gostaria de estar aqui no Brasil para enfrentar o ministro Alexandre de Moraes. Até eu fiz o desafio para ele, né? Então venha. Quer enfrentar o ministro Alexandre de Moraes? É valentão? Venha. E ele publicou o seguinte, primeiro, em reação ao Carluxo que andou criticando, batendo nas pessoas que criticaram a performance pífia do covarde mor da nação, do falastrão que, quando chegou na frente do ministro Alexandre de Moraes, pediu desculpas 7 vezes. E aí a criatura disse o seguinte, que hoje, nessa sexta-feira, teríamos uma situação bombástica. Acompanhe aqui, vamos ver se de novo, acho bacana defender o pai e tudo mais, não é uma coisa, não vai ter treta comigo por conta disso, eu até respondi de forma bem gentil, porque acho que o cara está defendendo o pai, uma coisa bacana, mas acho que talvez por estar um pouco desconectado das coisas que estão acontecendo, não sabe o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos muito bem, não sabe o que está acontecendo no Brasil muito bem. Você está chamando o Carluxo de idiota, né? Vou falar português claro, né? Para todos prestarem atenção, por exemplo, no que vai sair hoje, para darem uma olhada nas capas de revistas de hoje. Porque normalmente o que o Paulo Figueiredo fala, o Paulo Figueiredo é meio imparável mesmo, cara. Normalmente o que o Paulo Figueiredo fala tem uma razão de ser. Então, dá uma olhada eu não vou dizer qual veículo ainda não, mas por capa de revista já dá para tirar. Dá uma olhada Esquisitou hoje mais tarde, nessa história, hein? Importante revista. E aí você vai ver se de fato o que eu estou falando não é verdade. Se de fato a colaboração do Mauro Cid não foi extraída à base da tortura. Porque eu acho que vai acontecer uma coisa que vai sacudir o Brasil. Hoje. Olha só, é difícil a gente manter algum tipo de respeito por esse tipo de criatura, né? Só dá para chamar ele de palhaço. Ô palhaço, hoje é sexta-feira. Tem capa de revista por aí, capa de revista Veja, dizendo ali, numa matéria totalmente tosca, que o Mauro Cid teria vazado alguma informação, ou teria reclamado sobre a delação dele. O próprio advogado do Cid já disse que a matéria é falsa, baseada em assuntos que em prints, em fotografias de celulares ou de mensagens que não condizem com a verdade. Obviamente que esse tipo de comportamento do Cid, se fosse comprovado, só prejudicaria o Cid. Só que essa gente vai sacudir o Brasil. Vai sacudir o quê? Vai sacudir o mundo paralelo em que eles vivem. Não vai acontecer absolutamente nada, posso garantir aqui a vocês. Porque mesmo que a delação
tivesse algum tipo de vício, tivesse algum tipo de problema, mas funcionando como elemento de provas para outras coisas que aconteceram, a própria lei diz que nada fica neutralizado. Tudo que foi dito, foi revelado, tudo que foi comprovado, permanece sólido. Não há nenhum tipo de neutralização. Vocês acham que tudo aquilo que se obteve em relação ao inelegível, que poderia estar dependendo daquilo que Mauro Cid falou? Vamos nos lembrar que o Mauro Cid, quando teve o telefone dele apreendido e o laptop, foram feitas buscas na casa dele, tudo isso legal, tudo isso com autorização judicial, provas imensas foram colecionadas. Muita coisa foi apreendida também nos telefones de outros implicados também, sem a menor colaboração do Cid. O que o Cid fez foi dar outros contornos e confirmar algumas informações que já foram identificadas antes. Portanto, o efeito jurídico dessa história que a extrema-direita está dizendo é zero. Eu vi mais um vídeo do Jumentinho Lustroso do Paraná, que vocês sabem quem é. A mesma coisa, bomba, arma secreta, a revista Veja. E aí é muito curiosa essa situação. O Paulo Figueiredo, esse golpista, ele ter o mesmo tipo de informação que o advogado de Bolsonaro, o seu Celso Vilardi, tem, porque foi ele que jogou essa isca no depoimento do Mauro Cid. Ele fez uma pergunta: o senhor conhece o endereço eletrônico de Gabriela, não sei o quê? O senhor conversou com fulano de tal? Tentando ali plantar uma nulidade ou levantar uma nulidade totalmente sem efeito. E aí vocês vejam a conexão. Revista Veja, que já fez uma tentativa de explodir a delação do Mauro Cid lá atrás, com o advogado Celso Vilardi, com o golpista Paulo Figueiredo. E agora, né, a gente vê como essa Orcrim é totalmente atrapalhada. Essa história do sanfoneiro macabro, gente, é um negócio impressionante, né? Isso acabou até diminuindo uma análise que eu queria compartilhar com vocês. É sobre uma matéria muito grande que saiu hoje no jornal O Globo, que foi entrevista com o deputado Paulo Pimenta, né? Com esse título aqui, matéria grande, falando de comunicação. Como vocês sabem, é uma área estratégica que a gente tem falado sempre com vocês aqui no nosso portal, que no governo Lula até hoje não apareceu. E o que o Paulo Pimenta está dizendo é que não mudou nada do tempo que ele saiu, 5 meses para cá. Claro, está sendo polido, está sendo delicado aqui, mas tem uma leitura míope que o Paulo Pimenta faz. Eu não sei nem se é uma leitura, né? É uma falta de visão, porque em nenhum momento da matéria ele fala em rede social, da importância da rede social. E é inaceitável ter tanta gente incompetente no governo Lula, só assim que a gente tem que falar mesmo, na área de comunicação. Não é possível a gente ter um presidente que tem 20, 50 vezes mais entregas para fazer para o povo brasileiro. Coisas que estão acontecendo, desastres que foram desfeitos na administração pública, e o presidente Lula está ali com uma aprovação claudicante, para não dizer péssima, diante daquilo que se tem, e mais do que isso, está ali em pé de igualdade, em termos de números de pesquisas eleitorais, com essa gente insana toda. Olha, é necessário que todos nós chacoalhemos o presidente da República, essas pessoas que estão ao redor dele, porque a impressão que a gente tem no final da história é que todo mundo está querendo um empreguinho legal. Todo mundo está querendo um empreguinho, ficar perto do presidente da República, eu não vou me encher o saco do presidente da República, estou dando emprego aqui para um monte de gente, e se o Brasil afundar, o problema é de vocês, aí, o problema é do Lula. O problema é de quem está aqui, quem está acreditando que nós estamos fazendo um trabalho legal. Então, olha só, se depender de mim, eu estou falando aqui de uma forma muito pessoal, mas eu converso com todo mundo nas redes sociais, todos os principais canais progressistas aqui são de amigos, que a gente conversa, a gente manifesta essa aflição coletiva. Então está na hora da gente começar agora a ter uma posição mais firme na crítica ao setor de comunicação do governo Lula. Do jeito que está, gente, somos só nós aqui defendendo o governo, a gente segurando o governo, e que não é a defesa do governo, como eu tenho dito para vocês sempre aqui. É a defesa do nosso país, da civilização,
é a construção de muralhas para que essa gente insana, tocando sanfona, venha nos infernizar novamente. Felizmente, o sanfoneiro macabro parece que ele vai animar a cela do Bolsonaro, né? É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui, gente. Mande seu comentário aqui no nosso portal e não se esqueça, vindo para o Rio de Janeiro, você estando aqui, venha comer uma feijoada aqui no Rio Cenário, tá? Eu, às vezes, estou por aqui, tá? Só para avisar para vocês aqui, porque é um lugar que eu gosto bastante, tá legal? Eu fico por aqui, mais tarde temos mais atualizações. Até lá, tchau!